Alô, galera, beleza? Terminando mais um jogo do Grêmio agora pelo Campeonato Brasileiro. Acaba de perder pro Lanterna. O Grêmio faz uma façanha aí, né, de ressuscitar o time do Sport Recife. Primeira vitória aí do Sport no campeonato. E assim, há muito tempo que eu venho para dar esse pitaco no futebol aqui e adiando, né, acompanhando aí o que tem acontecido com a dupla Grenal. Mas agora eu acho que chega num momento, inclusive eu não esperei o jogo terminar para começar a vir aqui para trocar essa ideia, passar essa mensagem, para dizer o seguinte: tudo bem, tá muito fácil de criticar o elenco do Grêmio, tá muito fácil dizer que tá tudo errado ali. E ok, talvez seja verdade, mas para mim acreditar nisso eu precisaria que primeiro o Grêmio tentasse, né? E eu achei que o Mano em algum momento ele tentaria, pelo menos tentar, né? Colocar em campo um time dentro de um esquema convencional, dentro de um esquema em que o Grêmio consiga ter 4 jogadores no meio-campo para aproximar os seus setores, né? E aquela história que a gente vem falando desde o começo do ano, da distância entre os setores, defesa, meio-campo e ataque. O Grêmio não consegue ter superioridade numérica nunca no meio, né? Gostei muito da entrevista do Mano logo que chegou ao Grêmio, aí 3 ou 4 jogos depois, quando perguntado sobre qual era o modelo de desenho de time que ele gostava, e ele falou de um desenho de time que me agrada muito, acho que agrada muita gente, um time com 4 jogadores no meio, para resumir, né, para falar desse setor, um volante que mais marca do que joga, um outro volante que mais joga, mas que também marca, um meia armador, o 10, e um outro meia, um meia atacante que consiga apoiar esse meia principal e fazer a ligação, né, entre o meio e o ataque, que consiga jogar por fora, mas que venha de dentro para fora, como por exemplo o Grêmio já teve o Bitelo, né, um tempo atrás aí. E eu acho que o Grêmio tinha jogadores e tem jogadores no elenco para tentar fazer isso, mas ele não tentou. E aí o Grêmio começa a entrar numa busca de soluções que a gente já sabe, já aconteceu outras vezes, a gente sabe no que vai dar. Quando começa a procurar, o Cristaldo não serve, aí o Monsalve não serve, e agora tem o Riquelme, e é questão de tempo para que, se continuar com esse mesmo esquema, não tenho dúvida nenhuma, alguém vai dizer, o treinador vai dizer que ele também não serve. Eu acredito que nenhum camisa 10 vai servir para o Grêmio enquanto ele não tiver jogadores no meio para compor o setor. E o Mano tem tentado jogar com Dodge, Vila Sante, tentou o Cristaldo como 10, e depois ele tentou fazer esse meia, esse quarto homem de meio campo, sempre com jogadores da ponta, tentando fazer o Amuzu, né, mas que não consegue, é um jogador que joga na extrema, tentou com o Alisson por dentro, perdeu o Alisson, que joga muita bola e não tem jogado nada, porque fora de posição não consegue ser esse quarto homem de meio campo, aí tu perde um jogador de ponta, como é o Alisson, e continua sem aquele jogador que faça, né, o trabalho de dentro para fora, tentando ajudar o meio, que poderia ser o Cristaldo, ele poderia ter tentado o Cristaldo e Monsalve juntos em algum momento, e aí começam aquelas explicações abstratas, porque o jogador não se entrega, não tem intensidade e tal, mas ok, o Grêmio tem um problema de saída de bola desde o começo do campeonato, aquela coisa de dar balão, né, quando chega no lateral ou no zagueiro e ele não encontra jogadores ali, e tem que dar o balão, mas não é só por falta de qualidade, é porque falta jogadores, falta número de jogadores no meio. Então, eu acho que não custa, né? O Grêmio já fez tantas tentativas, já passou muito, mas muito mesmo, da hora de tentar desenhar um time com 4 jogadores no meio-campo. E aí eu acho que, se dentro desse desenho, eu acredito que qualquer um desses armadores que o Grêmio tem ali, Cristaldo, que, pô, quem é que não enxergou, né, que o Cristaldo, num dado momento ainda com o Renato, foi goleador do time, foi líder de assistência, né, e aí depois, tanto com o Quinteiros e agora com o Mano Menezes, não consegue render, já com o Renato tinha problemas, e talvez o problema seja nele, mas para saber se é nele o problema, tem que ter mais 3 jogadores para ele jogar no meio. Agora, o Grêmio com o Alisson, Bright White, mais um jogador na frente, seja Muzu, Aravena, enfim, e o camisa 10 tendo só 2 jogadores atrás dele, ou do lado para jogar, é inviável, né? Não é uma coisa comum da gente ver no futebol, e talvez o Grêmio seja um dos poucos times que está tentando fazer isso no campeonato, já desde o técnico anterior, não consegue, e aí as mudanças do Mano, ele troca um jogador por outro da mesma posição, mas não muda o desenho. Agora hoje, no jogo contra o Sport, é absurdo, quando o Grêmio já tinha, ele tentou com o Dodge, o Edenilson, né? E o Riquelme, o garoto Riquelme. Mas começou o jogo o Riquelme na ponta e o Grêmio teve 2 jogadas de penetração e quem conduziu essa bola pelo meio foi o Alisson. E aí na hora de dar o último passe, errou porque não é armador, é um baita ponta, um baita jogador de lado, com muito futuro, eu vejo, mas não é armador. Então quem deveria estar avançando com aquela bola no pé
era o Riquelme. Isso eu percebi talvez com 5, 7 minutos de jogo. O Mano, com 25 ou 30, ele tentou corrigir isso, né? E aí o Alisson continua apagado. Aí as mudanças dele no segundo tempo, ele tira o Edenilson e o Kiko Oliveira, que talvez fosse até então o único jogador que incomodava a defesa do Sport, né? E um detalhe, o Bright White não sai do time, né? O Bright White é um jogador que tem alguma virtude quando a bola chega nele dentro da área, mas não pode ser um cara proibido de sair. Ele hoje foi o jogador, talvez o jogador mais apagado do Grêmio na partida, né? E eu não sei se é pelo salário, qual é o problema, que os técnicos não tiram o Bright White de campo. Tem que tirar, né? O que a gente costuma ver em qualquer time quando tenta alguma coisa diferente dentro do jogo? Tu tira o teu centroavante de área, porque ele é um jogador previsível, fácil de marcar. Quando ele tá encaixado na marcação do adversário, tu tira ele, porque ele fora da área, o Bright White, por exemplo, fora da área não consegue render. Ele rende lá dentro. E quando lá dentro não tá conseguindo, tu tira ele e tenta com um jogador de lado. Bota mais alguém no meio. Ele não fez isso. E quando resolveu colocar o Cristaldo no segundo tempo, ele tirou justamente o Riquelme. Por que não tentar os dois? O Grêmio ficou com Dodge e Cristaldo. Eram os únicos dois jogadores de meio de origem, né? Dois zagueiros, o lateral esquerdo, o Camilo improvisado na direita, Dodge e Cristaldo, e uma pilha de jogadores na frente, uma coisa que de dar inveja no Renato nos seus tempos de maior loucura, maior insanidade. O Renato, quando fazia aquelas coisas assim, um grande Renato, né, que eu já defendi aqui para a seleção brasileira e tal, mas que teve numa fase final do Grêmio, talvez por pressão, por estar um pouco, enfim, fez algumas coisas assim dificílimas de se entender, e o Mano agora consegue fazer algo ainda mais inimaginável. Então eu acho que mais que na hora do Grêmio fazer alguma coisa, ou o seu treinador mexe no esquema, ou eu acho que vão acabar mexendo nele antes, lamentavelmente. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo Pitaco aí.